Eu quero convidá-los ao texto na Epístola de Paulo aos Romanos. Trata-se de um trabalho missionário e nada melhor que falarmos sobre a mensagem cristocêntrica baseada aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 ao 39, aonde o apóstolo Paulo traz 7 questionamentos e 10 afirmações. Como está escrito? Vamos ler o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o porvir, ou nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que podem, tornem os vossos assentos por bondade, enquanto eu quero agradecer a Deus pela honra a mim cedida, da qual eu tenho pleno siso que não mereço, mas agradeço ao meu amigo, posso dizer assim, pois eu sou muito privilegiado. Até no dia do meu aniversário eu recebi uma ligação do pastor presidente, fiquei com a bochechinha vermelha, emocionado. Muito obrigado, pastor Niltinho, sua muito digna esposa, pastora Regina, muito bom revê-la, pastor Leidiel, pastora Juliane. Em nome deles, externo a minha gratidão a todo o corpo ministerial, à igreja, que Deus os abençoe. E agradecendo ao pastor Peter, com a irmã Mara, e todos que com eles estão envolvidos em missões, e a minha gratidão ao pastor Flávio, irmã Tatiane, pela receptividade e o carinho dispensado a mim. Muito obrigado. Quero agradecer ao Murilo, a Cláudia, por estar entre nós, dando a honra de revê-los, e assim é extensivo a todos os demais. Pastor Valmir, em seu nome, externo gratidão a Deus por vê-lo, e em seu nome a todos os demais pastores, obreiros de regiões adjacentes, que Deus os abençoe. Queridos, eu quero tomar por base esse texto, onde o apóstolo Paulo, ele traz de uma forma sábia a imunidade da igreja gentia. Quando nós lemos o texto, é bem direcionado que não é a qualquer uma cidade, nem qualquer uma região, mas é, sobretudo, a região central do mundo antigo, Roma, a capital do império, o centro político, o centro econômico, o centro mais poderoso do mundo naquela época. Então, isso implica dizer que não era uma cidade aleatória, uma cidade semelhante a outras. Quando nós olhamos o contexto do poder do Evangelho, é bem verdade que alguns historiadores dizem que a mensagem do Evangelho chega em Roma pelos judeus, porque no dia do Pentecoste, após a morte de Jesus, 10 dias, o escritor de Atos, Lucas, diz que a cidade estava repleta de varões religiosos, judeus, de toda a parte do mundo, por conta da Páscoa e do Pentecoste. Isso implica dizer que depois dos acontecimentos, o poder da ressurreição e a descida do Pentecoste, muitas pessoas judias, até alguns que já moravam na região, e outros pela diáspora, chegaram em Roma. E a igreja em Roma vai ser estabelecida pelos judeus, convertidos ao Evangelho. Esses judeus, entre eles alguns professores e alguns versáteis na palavra, vão elevando o número de pessoas, e entre elas
mesmo em Roma, de escravos, pessoas que serviam a dura realidade por conta da imposição imperial. Os irmãos hão de convir que o império já diz tudo, não precisa dizer mais nada. Então, estes irmãos, junto com esses gentios, foram protagonizando um ambiente espiritual com base no Evangelho. E o interessante é que quando 49 anos depois de Cristo, por isso que estou falando de uma igreja gentia, porque alguns mestres, com um subsídio bíblico, de que Paulo está escrevendo para uma igreja totalmente gentia, porque com 49 anos depois de Cristo, 18, versículo 2 de Atos dos Apóstolos, está escrito que o imperador Cláudio, ele baixa um decreto para que todos sejam expulsos judeus de Roma, pastor Alessandro. Está escrito, Atos 18, 2, que entre eles estavam Áquila e Priscila, que tiveram que sair da Itália já, saindo de Roma para a Itália, da Itália para Corinto, encontraram Paulo, porque o imperador Cláudio, 49 anos depois de Cristo, deu ordem para que nenhum judeu ficasse em Roma. E quando nós analisamos a escrita de Paulo, está com 57 anos depois de Cristo. E pelos análises, quando Nero, em 54, começou a substituir o Império Claudiano, ele não tinha dado a abertura ainda de retorno dos judeus. Então, implica-se dizer que esta carta é para uma igreja que já não tinha os seus mestres versáteis judeus, mas como gentia, sofrendo o aperto, a perseguição terrível do império, questionavam como poderiam permanecer e ter a plenitude da continuidade diante do Evangelho. Então, Paulo vai escrever a carta, primeiro capítulo, primeiro versículo 8, ele vai mostrar a gratidão a Deus pela fé. Veja que ele enfatiza a fé daqueles irmãos. Aqueles irmãos permaneceram tão firmes, que Paulo disse que a fé deles, e o que eles fizeram, era conhecida no mundo inteiro pelos feitos que eles fizeram. Então, Paulo vai discernir no versículo 10 do capítulo 1 da carta. Ele diz: irmãos, eu quero que vocês acreditem que eu tenho um desejo, já planejei muito ir aí, mas não tive tempo. Porque ele vai trazendo que tinha o desejo de pregar este mesmo evangelho que os irmãos ralavam, porque para os irmãos era vergonhoso, porque na época, como a filosofia grega predominava toda aquela região grega romana e também boa parte de Roma, e os filósofos gregos, para mostrar a sua sabedoria, por exemplo, se você quer ouvir um filósofo e a sua filosofia, você tem que pagar caro. Então, a mensagem do filósofo valia pelo valor que ele cobrava. E o evangelho de Cristo vai ser pregado gratuito. Aí isso não presta, isso é uma vergonha, porque não tem valor, se não dá valor, não presta. Então, quando Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele não é baseado em filosofia, é poder de Deus. Então, é maior do que todas as filosofias. Aí ele vai, no versículo 18, dizer que Deus não está além, Deus não está aleatório à impiedade dos homens que estão sendo duros e fazendo eles sofrerem. Veja que Paulo vai mostrando a lei, a graça, até que ele chega no Gênesis. Veja que quando Paulo chega no capítulo 8, ele usa o ápice para estimular os irmãos e saber a grandeza que eles carregam agora na mão. Olha essa sapiência. Então Paulo vai tratar o capítulo 8 como a primícia do Espírito, de como a igreja foi conduzida pelo Espírito. E no versículo 31, ele vai dissertar toda a peça jurídica no capítulo 8. Ele não está falando aqui para leigos, simplesmente. Ele está falando como para um todo em uma linguagem jurídica. Então, olhe que o que nós lemos, ele apresenta o quê?
um questionamento, são 7 questionamentos. Quem poderá nos separar do amor de Deus em Cristo? Aí ele cita a tribulação, a perseguição, a angústia, a nudez, a fome, o perigo ou a espada. Se você analisar, essas 7 frases, questionamento, estão no Gênesis. Elas são as testemunhas do Gênesis. Como foi dito aqui pelo pastor Alexandre, muito bem colocado, porque a Bíblia diz que quando Deus criou o ser humano foi perfeito. O Éden era uma extensão do céu. Vou pegar a sua deixa. Desde a queda de Lúcifer pelo erro de igualdade, do poder, querer ser igual a Deus, não havia mais relacionamento entre Deus e a terra. Então Deus cria o homem, o torna adorador, aperfeiçoado, cria um jardim, digamos igreja, o único lugar que Deus ia se relacionar com esta criatura. Estabelece ele lá, decora a igreja, a terra, o Éden é específico, e coloca ele lá, e diz a ele: de todas as árvores do jardim você pode se alimentar, menos uma, a do bem, a do conhecimento do bem e do mal. Aqui está no meio, ali está o perigo, ali é uma proibição. Você não vê nada, você vai numa via, você vai andando, se tem uma placa, cuidado, tem um perigo ali, você tem que ter atenção. Ali estava o perigo da raça humana. O perigo não está ali para a mulher errar, mas é uma testemunha. Veja que depois, no contexto cronológico da escrita, Deus diz o homem, depois forma a mulher. Consequentemente, na lógica, Adão passa para Eva: aqui está o perigo, de todas a gente pode comer, menos essa. O Deus que eu sirvo me disse que no dia que eu comer, ou que se nós comermos, morreremos. Então o perigo está ali. Tudo é permissível, menos ela. Aí o perigo traz o quê? Lúcifer. E Lúcifer vai atacar justamente no perigo. Foi assim que Deus disse a você, Eva, que de nenhuma árvore vocês podem comer. Ela diz: não, não foi assim. Ele disse: de todas, menos a do conhecimento do bem e do mal, que está no meio, porque no dia que comermos, morreremos. Aí ele vai atacar com o mesmo erro, porque ele sabe, vocês não morrerão, porque no dia que vocês comerem, vão ser iguais a ele, conhecendo o bem e o mal. Então, já como o perigo está ali, e a proposta era boa, aí a mulher começa a ser perseguida, a perseguição entra. E a perseguição do dia a dia, porque no capítulo lá 3, versículo 2 por diante, não é automático, teve uma sucessão de dias. Aí a perseguição vem, o perigo está lá, a perseguição vem. E quando a perseguição vem, a mulher é atribulada. A tribulação entra, e pela tribulação, ela consegue contaminar o marido. Aí a tribulação traz a angústia. A angústia entra, e a angústia traz a fome. E a fome faz com que ela coma, e a nudez aparece. Quando a nudez aparece, primeira coisa, perceberam a vergonha. Fizeram uma proteção, se esconderam, aí Deus entra no jardim. Adão, aonde você está? Estou escondido, Senhor. Mas por que você está escondido? Porque estamos nus. Aí Deus questiona, gente, como não sabia de nada. Esse questionamento de Deus é muito lindo, porque se você vê, é o mesmo erro que Lúcifer cometeu lá atrás. Mas Deus agora vai usar com o ser humano o devido processo legal, tendo em vista que Paulo está falando na ótica jurídica. E o devido processo legal, eu não posso ser julgado sem ter o direito de estabelecer um processo de defesa. Os anjos não tiveram isso, porque se você ler Judas 1:6, Judas escreveu que os anjos que caíram perdendo o princípio da sua moradia, já foram julgados direto para o grande dia do juízo, sem direito a defesas.
Mas agora não. Aí Deus vem dando uma de inocente para dar o direito de defesa. Mas como se defender? Que as testemunhas estavam lá. As testemunhas de um processo não pertencem às partes, mas ao juiz. E quais eram as testemunhas que estavam lá? As 7. E aqui 6 já tinha o que dizer contra o ser humano. Aí Deus vai dar a chance de defesa. Mas como se defender? Que as testemunhas estavam lá. E as testemunhas são os ouvidos e os olhos do juiz. E tem o dever de dizer toda a verdade e nada mais que a verdade. Aí Adão não tem como se defender, transfere a culpa para Eva. Eva não tem como se defender, porque as testemunhas eram reais, transforma a culpa para a serpente já é mau. E as testemunhas testemunham, culpados. Aí quando as 6 testemunhas testificam culpados, Deus não tem o que fazer. Vai trazer a espada. A espada é a sentença. É a morte. Era para Deus ter desistido do ser humano ali. Porque diante de todo o processo não teve como se justificar culpados. O mesmo erro que o Lúcifer cometeu. Mas Deus tira as vestes impróprias que eles fizeram e usa um recurso em favor do ser humano chamado graça. Veste-os com pele. Mas como as testemunhas eram reais, aí a Bíblia diz que houve uma reunião, porque está no plural, que Deus diz, o homem agora é um de nós, conhecendo o bem e o mal. Aí o único lugar de relacionamento é fechado. O homem é despejado da igreja do Éden. E vão viver sem poder voltar para a igreja. Um anjo, querubins vão guardar a árvore da vida. Uma espada flamejante vai guardar o caminho da árvore da vida para o homem não ter o direito de vida eterna mais. E a Bíblia diz que a espada entra. Aí Paulo diz que, Romanos 5:12, que pelo homem entrou o pecado. E o pecado trouxe a espada, trouxe a morte. Agora o homem longe de Deus, afastado de Deus, não tinha mais culto no Éden. Deus não desce mais, porque o adorador já não estava no lugar único na terra de adoração. O Gênesis capítulo 6, na numerologia, Adão viveu tantos anos, gerou a Sete, Sete gerou a Eno. Vai dar do capítulo da queda para o capítulo 6 do Gênesis, se você somar, vai dar cerca de 1500 anos, 1,5 séculos. 1,5 séculos já não tem mais um casal, já é uma geração. Aí quando esta geração veio, aí Paulo faz o resumo em Romanos 5, dizendo 12, que pelo pecado a morte veio e o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando nós chegamos no capítulo 5, versículo 19 ao 20, ele diz que o pecado aumentou, o pecado abundou. Capítulo 6, a geração é dominada pelo pecado. Você vê no contexto jurídico, eu não sou advogado, só sou curioso, sou teólogo e administrador, mas eu gosto de ler. No contexto jurídico, um Supremo só entra em ação quando o provocado é. Então imagine que agora no capítulo 6, o Supremo Deus é provocado a julgar o ser humano, porque o pecado aumentou, o pecado predominava. Então eles queriam uma definição definitiva do julgamento para Deus desistir do homem. Capítulo 6, Deus desce para isso, para um julgamento. E viu Deus que a obra do ser humano era má. Então as provas apresentadas, as 7 testemunhas acompanharam toda essa geração. E os teus testemunhos eram culpados, 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 culpados. Ninguém escapou, todos pecaram e a morte pegou todos. Aí Deus disse, me arrependi de tê-los feito. Deus decidiu acabar com tudo ali. Está escrito no Gênesis 6. Vou dar cabo, vou dar fim, vou acabar com o homem, com a terra, com tudo que eu criei. E ele assina, ele decreta a sentença. Mas acima da sentença ele é supremo. Aí a graça vem de novo. E Noé acha graça aos olhos de Deus, Murilo. E pela graça Deus protela o julgamento. Ele cumpre a sentença, mas 8 almas é preservada pela graça. Deus diz, eu não vou desistir, eu não vou desistir.
Capítulo 6, a devastação. Capítulo 7, capítulo 8 do Gênesis, ele resgata o ser humano das águas e manda eles recomeçarem. O bonito é que, se você analisar o capítulo 9, Deus vai dar toda a autoridade a Noé e a sua família que Adão tinha sobre toda a sua criatura. Está escrito nos primeiros versículos. Capítulo 10 vai vir a genealogia, o recomeço. Capítulo 11, aí a decepção, o pecado entra e as testemunhas estão lá. Aí Deus é provocado de novo, na nova geração. Por isso que ele desce no 3 para ser adorado, mas já tem julgamento. Ele desce no 6 para um julgamento e agora desce no capítulo 11 pela provocação de um julgamento. E quando ele desce, ele vê que o coração da geração de Noé também era má. A geração de Noé. Aí na reunião desçamos e confundamos-los. Ele não julga, protela, espalha a raça humana de onde nós viemos, pelo contexto bíblico, o semita, o jefita, o canita, jeftita, o canita, nós somos espalhados pela terra sem direito a adorar. O Gênesis, que até o capítulo 6 o Éden fechado, o dilúvio destruiu, não existia mais. Não tinha mais lugar de adoração. O ser humano está distante de Deus, sem relacionamento biblicamente falando. Aí vem o capítulo 12. Aí Deus no capítulo 12 vai instituir um projeto de missão. Com um único objetivo espiritual, para que por meio dele, Gênesis 12, 3, pastor Abner, reconciliar, está escrito Gênesis 12, 3, que por meio de Abraão, ele ia abençoar, reconciliar todas as famílias da terra. O projeto está no todo. Não é semita, jefitita ou canita. Não, ele disse: todas as famílias da terra, a minha bênção vai pegá-los. E aí, por Abraão, vem o projeto espiritual. O único projeto que vai adorar a Deus. 430 anos se passam. Só no Egito. Aí ele vai colocar em evidência o maior projeto missionário de todo o Velho Testamento, com requisitos de glória. Agora Israel vai surgir. Capítulo 19 do Êxodo, eles já tinham tirado do Egito com um braço forte, mas agora para no planície do Sinai. 13 meses depois, capítulo 24 do Êxodo, ele chama Moisés para um diálogo tete a tete. E diz: Moisés, eu tenho uma proposta para o meu projeto missionário. Pergunta se ele quer cumprir o meu desejo, os meus estatutos e ter uma aliança de fidelidade comigo. Aí Moisés traz o povo e Israel diz: tudo que o Senhor falou, a gente vai obedecer. Aí vem uma aliança de fidelidade incondicional. Aí vem Deus, da forma melhor, condicional. Aí vem Deus. Capítulo 25 do Êxodo. Ele diz a Moisés: eu preciso descer no meio do meu povo. Desde o capítulo 3 não tinha uma manifestação do Gênesis até o capítulo aqui do Êxodo 24, 30, 40. Aí vai dizer: mas Senhor, não tem mais Éden. Eu vou te dar as diretrizes de como você construir um lugar chamado tabernáculo, móvel. Mas quando vocês adorarem, eu prometo que eu vou descer no meio de vocês com a minha glória. Aí vai Moisés trabalhar 15 capítulos no livro do Êxodo, do 25 a 40, trabalhando para instituir o tabernáculo segundo a orientação de Deus. Capítulo 40, versículo 33, acabou Moisés a obra do tabernáculo e fizeram um culto. Versículo 34, quando eles adoraram, a glória de Deus desce na terra de novo, tanto que o versículo 35 diz que a glória encheu a casa, que Moisés não podia entrar na tenda. A glória de Deus estava entre os seres humanos de novo, por meio do projeto missionário. A missão de Israel era atrair as pessoas a Deus. Agora Deus estava no meio de Israel e vai prometer lutar as suas guerras, vencer as suas dificuldades. Agora tinha relacionamento de novo entre o ser humano e Deus. Agora o projeto andava. Os pagãos
admiravam o projeto, a ponto que quando o projeto vai entrar na base missionária, que era a terra prometida, que aí quem morava na circunvizinhança vai ter que engolir quando ele vai entrar. Veja que não é à toa que não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha rede social. O negócio era boca a boca e o negócio era deserto. Mas quando ele chega em Jericó, a prostituta, o evangelho já estava, a mensagem de Deus já estava no prostíbulo. Ela não aguenta e diz: ninguém aqui tem mais vontade de viver, porque todos sabem quem é o Deus de vocês e a força do projeto. Todo mundo aqui não tem mais ânimo, porque desde o rei ao mais pobre sabe que o Deus de vocês abriu as águas do mar para vocês passar, destruiu os vossos inimigos, guerreou as vossas guerras, e o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. O projeto já estava conhecido no mundo. Entra na terra prometida. Altos e baixos, agora com princípios, com parâmetros. Faça, não faça, com leis. O único povo era esse projeto. A lei se vindo de Aio para guardá-los. Aí vem Salomão, com a sapiência do projeto, faz um lugar excepcional chamado Templo de Jerusalém. Deus gostou do projeto. No Éden ele só descia uma vez por dia. No tabernáculo uma vez por ano. Mas ele gostou tanto da casa que Salomão fez ao seu nome, que segundo as Crônicas 7:16, ele disse: Salomão, eu gostei do que vi. Eu vou morar aqui. Aqui vão estar os meus ouvidos abertos e os meus olhos, porque eu escolhi e santifiquei esta casa como minha morada perpetuamente. Eu não vou sair mais daqui. Agora Deus está morando no meio do projeto, dentro do projeto. Aí o projeto começou a crescer, trazer paz, atrair as nações. O Gramu chegou, o projeto envaideceu. Aí o pecado vem e fere o projeto. Aí Deus agora vai usar Isaías, Jeremias para curar o projeto. Mas o projeto perdeu o foco. Pensava em glamour, em dinheiro, e não investia mais no que era, para o que foi chamado. As testemunhas testificam. E a única alternativa era Deus abrir mão do projeto e entregá-lo de novo à escravidão para recuperá-los. Jeremias 52, versículo 13. Os caldeus invadem Jerusalém. E mais uma vez, o único lugar de relacionamento, de adoração é queimado. E agora a casa de Deus é destruída. E só tem cinzas, entulhos e vergonha. O projeto missionário é levado para a Babilônia. 70 anos sem adoração, sem louvor. Os músicos não tinham mais força para cantar, nem ânimo, pendurar os instrumentos. E não tinha mais relacionamento. 70 anos do projeto inativo. Aí Paulo mostra que as 7 testemunhas separaram Adão e Eva de Deus, separaram a geração de Noé de Deus, e agora separa o projeto missionário de Deus. 70 anos depois, Deus investe de novo no projeto e diz por meio de Ezequiel: traz eles de volta. Diga que eu vou trazer. Quando não tinha mais esperança, quando eles mesmos diziam: Deus nos sepultou, Deus esqueceu de nós. Aí Deus usa Ezequiel para dizer: diga que eu vou levá-los de volta, e traz eles de volta para Jerusalém. Agora a sede estava destruída, a base missionária. O que era orgulho, cinza, vergonha. Não tinha proteção contra as invasões inimigas. Só cinzas e entulhos e monturos. Os instrumentos estavam
Aí Deus espera uma adoração. Faça um culto. Mas a casa está destruída, só tem cinza. Faça um culto. Quando os mais velhos, por exemplo, eu tenho 32 anos de crente. Aqui sou criança. Mas os senhores, sabe, eu ainda peguei tempo de cultos que não precisava de famoso. Não precisava de... Não. Os cultos no hino da harpa virava de ponta para cabeça. Jesus batizava, a glória era maciça. A gente não falava tão bonito, mas a glória caía. Então diz a Bíblia que quando aquela geração que viu a glória e o glamour do templo voltou da Babilônia e só viu a vergonha, o mato, o monturo, chorava de desgosto. Mas uma geração nova que não tinha vivido o tempo passado, só no fato de voltar para o projeto, cantava enquanto os outros choravam de estar em Jerusalém. E o barulho do cântico superava o barulho do choro. No barulho do cântico, a glória desce no meio das cinzas e Deus renova o projeto de novo. Olhe para quem está ao seu lado e diga: ainda tem jeito. O projeto é de Deus. Usa o profeta Ageu. Quando o profeta Ageu vem, é para ratificar a aliança. Diz o Senhor: eu fiz uma aliança com vocês quando eu tirei vocês da casa do Egito, do meio da servidão. E por esta aliança não vou tirar de vocês o meu espírito. Por quê? Porque eu fiz esta aliança. Recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. O projeto recomeça, não com uma série de glamour, mas com o templo de Zorobabel. E não é mais o mesmo. Deus investe todos os profetas, mas o projeto perdeu o foco. A gente não podia entrar. A gente não tinha aliança com Israel. Os gentios nem no templo podiam entrar para adorar. Aleluia! A gente fazia parte de um resgate, não de ativo na missão. Israel era o único projeto para levar Deus a nós. Mas nós até aqui não tínhamos sido escolhidos para levar outros a Deus, porque nem para prestar a gente prestava. É verdade. O último capítulo, o último livro do Velho Testamento vai terminar com um juízo. A proposta que o dia do Senhor vem ardendo como fogo, vai ser tão duro que não sobrará nem raiz, nem ramo. Deus vai falando do erro de Israel, da perda do foco e o juízo que estava por vir. Cumpriu-se aqui com a permissão do doutor. Por isso que o texto diz: cumprindo a plenitude. Vai fechar aqui, plenitude é a totalidade. Aí Deus, antes de terminar o Velho Testamento, de silenciar, Ele faz uma promessa: eu não vou desistir, eu vou enviar o meu servo, e ele vai vir purificar, vai trazer salvação debaixo das suas asas. Fecha o círculo. Por quê? Aqui é o que Paulo quer dizer, quero acreditar como teólogo. Deus é provocado para julgar de forma definitiva a raça humana. Por quê? Até aqui, todos foram afastados de Deus pelo testemunho das 7 testemunhas. Por isso que eu quero acreditar que há uma interligação, porque Apocalipse é o resumo da conquista e de tudo que há de ser na raça humana. Aí Jesus vai mostrar a João o feito. Aqui o julgamento é provocado, a acusação, o inferno, a morte e o pecado. Pode olhar, Romanos 5,14, Paulo disse que a morte reinou desde Adão até Moisés, até aqui, quando fecha o ciclo, a lei. Ninguém conseguiu vencer. Então só havia uma petição oficial da acusação: julgamento final, vencemos. Terminou tudo ali. Juízo final é ali. Aí Apocalipse 4:5, João diz que na visão aparece um julgamento. O juiz senta no trono, o supremo juiz, e as testemunhas chegam contra toda a raça humana, inclusive os judeus, o projeto missionário.
A acusação se posiciona com os seus argumentos. E nós, réus, cabisbaixo. Aí Deus vai consultar as testemunhas, as 7, e elas vão dar os seus testemunhos do que viram. E Israel não escapa, e a raça humana não escapa. Foram afastados. Aí o escrivão vai escrevendo a sentença. Um lado de uma página não foi suficiente para nossa culpa. Virou, escreveu o outro lado. Quando termina, enrola, sela com 7 selos e entrega o juiz a sentença. Aí João diz que Deus nos dá o direito de defesa, o devido processo legal. Aí um anjo sai gritando no céu, porque ninguém podia nos defender. Aí Deus disse, eu vou dar o direito dele se defender. Aí o anjo sai com a autoridade do juiz, gritando, procurando um advogado para aceitar o nosso processo. Aí diz Paulo, diz João, que o anjo gritava com voz forte: quem é digno, quem quer aceitar o processo da raça humana, no céu ele grita, debaixo da terra, na terra ele procura, e volta dizendo: meritíssimo. Ninguém quis aceitar o processo deles. Não há brecha para absolvê-los. Aí João cai em desespero. E qual era o motivo do choro? Ninguém foi achado digno. Ninguém quis aceitar o nosso processo, nenhum promotor, nenhum advogado, nenhum jurista, porque não tinha brecha, nem para atenuar a pena, e muito menos para absolver. Estava lacrada, e precisava de alguém para nos defender, que pudesse ler o processo e cumprir, para ter a álibi de nos tirar da condenação fatal. Aí João chora. Agora o Supremo Juiz só tem uma alternativa: jogar a gente no mesmo destino de Lúcifer e os anjos e a morte, o lago de fogo. O juízo vai terminar ali. Cumpriu-se a plenitude. Aí, com base em Filipenses capítulo 2, é uma tese minha de pregador. Aí surge uma voz no meio do julgamento. E aquela voz dizia: meritíssimo, eu vou aceitar o processo. Eu vou defendê-los, meritíssimo. O meritíssimo fica alegre e diz: aceito. Mas aí o acusador protesta e alega impedimento. E qual é o impedimento que você alega? As prerrogativas que ele tem não permitem que ele defenda a raça humana. E quais são as prerrogativas que ele tem? Aí ele vai ter que dizer: ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o pai da eternidade, é príncipe da paz. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus, ele não pode. Aí o meritíssimo dá razão e diz: você não pode. Quem faria isso? Ele diz: meritíssimo, eu vou abrir mão da minha glória. Eu vou abrir mão de ser Deus. Eu vou me despedir de toda a prerrogativa que eu tenho, meritíssimo. Eu vou me humilhar e vou descer, vou me tornar um deles, vou viver o que eles vivem, sentir o que eles vivem, mas eu vou aceitar o processo, vou aceitar o processo. Aí Paulo diz no Romanos 8:31 que Deus nos amou de uma tal maneira que ele não poupou nem o seu próprio filho, antes nos entregou por nós para morrer, ou antes para ressuscitar. Ele nos amou que ele aceitou, ele protege o julgamento e diz: aceito. Suspenda o julgamento até o fim do processo da defesa. Aí Paulo diz, Gálatas 4:4, cumprindo a plenitude dos tempos, quando tudo já estava fechado, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para absolver todos que já estavam condenados pela lei. Aí ele veio, e João chorava, porque se você analisar,
A espada pegou tudo. As 7 testemunhas, não teve ninguém por inocente. Se você olhar nomes da antiguidade que arrolou o processo, olha o arrolar do processo. Se você analisar filosoficamente, se você, entre aspas, só olhar a história de nomes importantes, como Sócrates, como tudo antes de Cristo, homens como Zenão, como Pitágoras, como Aristóteles, homens como o Epídenes de Eleia, homens que até hoje se fala, homens, se nós formos para a monarquia, faraós, Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, homens importantes, mas todos não venceram o processo da espada ou da morte, todos culpados. Se nós formos para a Bíblia, Adão veio o pecado, veja que ele não venceu a podridão da morte. Aí Sete, a morte venceu. Enos, a morte venceu. Cainã, a morte venceu. Malaléu, a morte venceu. Jared, a morte venceu. Enoque não pôde vencer porque ele não cedeu o pecado e era um símbolo da igreja que Deus já estava programando. Aí agora a sua geração, a morte vence. A Bíblia diz que Metusalém é morto e a morte vence. Lameque vence. Noé, a morte vence. Sem, a morte vence. Vem Cã, a morte vence. Vem Jafé, a morte vence. Aí vem a sentença. Aí vem o dilúvio e leva tudo pelas testemunhas acusatórias. Agora vem Elá, depois a morte vence. Vem Éber, a morte vence. Vem Hel, a morte vence. Vem Serug, a morte vence. Vem Peleg, a morte vence. Vem Naó, a morte vence. Vem Terá, a morte vence. Vem o amigo de Deus Abraão, a morte também vence. Vem Isaac, a morte vence. Vem Jacó, a morte vence. Vem Judá, a morte vence. Vem Perez, a morte vence. Vem Arão, a morte vence. Vem Aminadab, a morte vence. Vem Naasson, a morte vence. Vem Salmão, a morte vence. Vem Boaz, é vencido pela morte. Vem Jessé, é vencido pela morte. Vem Obed, é vencido pela morte. Vem Davi, é vencido pela morte. Salomão não vence a morte. Também Roboão, Abias, Asa, ninguém vence a morte. Josafá, Jorão, Uzias, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, ninguém vence a morte. Aí vem o cativeiro, Deus já começa o projeto. Aí diz: Salatiel entra no projeto, não vence a morte. Vem também Zorobabel, não vence a morte. Abiúde não vence. Eliaquim não vence. Azó não vence. Aqui não vence. Eliúde não vence. Matã não vence. Jacó não vence. José, marido de Maria, não vence. Mas cumpriu a plenitude dos tempos, e do ventre de Maria vai vir novidade. João chorava porque ninguém. É o que Paulo está dizendo à igreja de Romanos. A imunidade, a absorção. Aleluia. Ele vem. 90% da sua vida ele se prepara para o projeto, para o processo, para enfrentar o processo, para nos absorver. 30 anos, 90% da sua vida terrestre. 10% ele vai começar o processo. Aleluia! E ele começa justamente pelo perigo trazido pela fome. O primeiro testemunha que chega para observá-lo é a fome, a qual Eva e Adão não resistiram. 40 dias no deserto, 40 noites. Primeira coisa, o Espírito leva ele, não tem como beber, não tem como comer. Quando a fome está no ápice, chega o acusador: tu podes transformar esta pedra em pão e se alimentar, tu não estás com fome? Aí ele diz: nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele pega o perigo e a fome de uma vez só. Aí a perseguição não consegue pará-lo. Aí vem a angústia. E a angústia é uma das piores, que pega de dentro para fora. Você pode analisar que foi a única que fez ele pedir socorro. Ele chamou os 3 amigos e disse: vamos ali orar comigo, que a minha alma está angustiada até a morte. Um período intercalado de 1 hora por 3 períodos,
1 hora cada um. Você vai ver que ele orou ao Pai, pedindo uma única coisa: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. No último período de 1 hora, ele vai orando, pedindo a mesma coisa, e não tem resposta. Agora ele vai desistir, que o suor já era gota de sangue, ele não aguenta mais. Ele grita: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade prevaleça. Ai, ai. A angústia vai embora, a tribulação chega com a nudez. Eu fiz alguns cursos em Jerusalém e consultei alguns nativos, e eles, na sua linguagem nativa, Jesus se tornou nu, não tem aquela proteção, que a nudez está relacionada com o ápice da vergonha. Por isso que Paulo disse que ele suportou o opróbrio, que é o mais alto nível da vergonha. Ele foi exposto à nudez total, para ele desistir do processo. A nudez não fez ele desistir, ele suportou a vergonha, mas não abriu do processo. A tribulação vem, e a tribulação é descascar o grão. Ele vai ser traçado pelo chicote romano, com todo rigor, requinte de sofrimento, mas ele não desiste. E segundo o direito, me perdoe sou leigo, mas dá para entender que quando um advogado pega o processo de alguém e ele debruça e não encontra brecha para absolvê-lo, nem diminuir a pena, só tem um meio: abre mão do processo, devolve o processo e abre mão do honorário. Então até aqui ninguém, por onde ia, não tinha brecha na lei para que nós fôssemos justificados ou absolvidos. Então era para ele desistir do processo e devolver, mas Isaías diz que em vez dele devolver, ele aceita e toma sobre si. E agora o castigo que vai nos absolver está sobre ele. O que ia nos trazer paz e liberdade está sobre ele. E ia ser pela continuidade do seu processo que nós íamos ser sarados. Aí ele não desiste e resolve aceitar e ir para a cruz. E agora só restava a espada, que é o símbolo da morte. Aí Isaías diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que nos atraísse. Agora o caminho para a igreja gentia é entrar no processo. Ele é levado à cruz. E como ele aceitou todo o nosso processo, aí o juiz derrama todo ponto do processo sobre ele, o nosso pecado, os nossos pecados. E agora ele está no alto da cruz, repleto com os nossos pecados. Aí as testemunhas têm ele como culpado. Aí a primeira coisa que elas fazem é afastá-los de Deus. O Espírito Santo se afasta e ele sente o impacto e começa a gritar: Deus meu, por que me deixaste só? Porque o processo afunilou. O processo vai afunilar. Agora com o pecado, a espada vem. E a espada pega ele de jeito, a morte. E diz: agora ninguém escapou, eu mato ele também. Eu fiz uns estudos sobre o poder da morte no corpo humano. Essa matéria chama autólise na ciência. E a autólise diz que quando eu morro, as minhas células nem todas morrem, ainda ficam células vivas. Aí é o poder da morte, ela entra com as etapas para matar as células e me destruir pelo poder do pecado. Morri. Aí vem a primeira etapa, decomposição. A decomposição vem, na linguagem figurativa, ela rastreia o meu corpo morto, encontrou na minha língua engano, mentira, encontrou em mim pecado, ela entra para matar as células que ainda vivem. Ela tem de 0 a 12 horas para terminar o processo, por conta do pecado. Ela vai esfriar o meu sangue. Quando ela mata todas as células, o sangue está frio, o corpo está pálido. Com 12 horas, já está sem vida. Todas as células morreram. Com 13 horas, aí entra a putrefação. Já que não tem célula viva, a putrefação entra no organismo e vai apodrecer o corpo. Ou seja, com 24 horas,
o corpo está totalmente apodrecido, vai feder, vai ter que enterrar, vai ter que botar algodão no ouvido, que vai sair secreção. Com 25 horas do morto, entra a colonização. Já não tem célula viva, já está morto, já está frio, já está podre. Os insetos, os germes, vai ter que enterrar para destruir. Olhe que do Adão até aqui, todos passaram por este processo. Ninguém conseguiu, mesmo ressuscitando, mas foi apodrecido pelo poder da morte. Agora Jesus está com os nossos pecados na cruz. A morte mata ele e agora ele vai seguir o processo normal. 2 horas depois de morto, ele é jogado no sepulcro. Quando ele entra no sepulcro, 6 horas da noite, pensamento de pregador, ilustrando para você ter a ideia. Com 3 horas, a morte entra, vai tirar a onda. Já venci todos e este vou vencer. Com ela entra com 3 horas, o corpo dele não está frio, o sangue está aquecido e ele não está ficando pálido. A morte imagina, mas a decomposição tem 12 horas, que é um dia no período judaico. Com 12 horas ela volta, o corpo está aquecido, o sangue está aquecido, não está a pele pálida, ele está rosado. Aí ela chama decomposição. Decomposição, até aqui ninguém conseguiu superar. O que é que está acontecendo? Aí a decomposição, Pedro contra isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, a decomposição grita: eu rastreei, mas eu não vi na boca dele engano e nem pecado nenhum. Ele não mentiu, ele não pecou e ele não pode entrar, porque a Bíblia diz que o meu pecado, o teu pecado, o meu processo terminou na cruz. Quando ele desce no túmulo, já é um advogado vencedor pela autoridade do seu poder. Se a decomposição não entra, a putrefação não entra. 24 horas depois, já era para estar podre. Mas sem pecado não vai apodrecer. Ela entra e nada de podridão. Com 36 horas, terceiro dia no calendário judaico, já era para estar enterrado. Ela entra, não tem mosca no túmulo, não tem inseto, não tem mosquito e o corpo está intacto. Aí ela não aguenta. Manhã do terceiro dia ela grita: pecado, o que é que está acontecendo? Aqui ninguém passou por isso, esse é diferente. Aí o pecado grita de longe. Hebreus 4,15: do mesmo jeito que eu fiz com os outros, fiz com ele. Em tudo eu tentei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é puro, ele é vivo, ele venceu. E agora ele desce a mais baixa profundeza. Centro, quartel-general do mal, pecado, morte. Morreu, desce. Toma o poder da morte, toma o poder do pecado. Prega para quem devia pregar. E diz agora: a oportunidade chegou. Quem crê no meu evangelho, quem crê em mim, não vem mais para aqui. Eu vou levar quem acreditou que está preso, está cativo, está preso ao pecado, à morte. Eu vou levar para cima, porque a partir de hoje, quem estiver em mim não desce mais, é para cima que vai. O céu é o caminho, vai ter adoração de novo. Manhã do terceiro dia, o comércio de Israel fecha às 6 horas da sexta-feira da noite, só abre do sábado à noite. As mulheres, Maria Madalena liderando, vai no comércio de madrugada no terceiro dia, compra o bálsamo, vamos colocar para as feridas demorarem, não apodrecê-lo. Quando entra no túmulo, soltar os lençóis, o choro bate, os anjos chegam: porque vocês estão desesperadas chorando? Porque roubaram o corpo do meu Senhor e não sabemos onde levar. Os anjos dizem: não roubaram. Lembra que ele falou que era vencedor, no terceiro dia ia voltar a viver. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele já está vivo de novo. Ei missionário, ei crente gentil que foi transformado pelo sangue de Jesus, balança esse crente que está ao teu lado. Eu sei que você é pentecostal, e diga a ele: levante a cabeça, você não pode parar. Jesus continua vivo, Jesus continua vivo, Jesus continua vivo. 10 dias, ele agora restaura, não mais simplesmente Israel. É por isso que Paulo fala em Romanos a dureza de Israel.
Agora a porta do inferno não vai prevalecer contra o novo projeto. Ele não desistiu de Israel, mas agora nós entramos. Diga para quem está ao seu lado: entramos. É por isso que Paulo escreve aos Romanos capítulo 11, versículo 25, que Deus endureceu o coração de Israel em parte. Para quê? Para que a gente pudesse entrar. E enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, a vez é nossa. Enquanto o arrebatamento não vier, a vez é nossa de falar desse Jesus, que Ele está vivo. Aí ele, 10 dias, aí o juiz dá ordem para recomeçar o julgamento. O julgamento vai ser retomado. O processo de defesa está pronto. Aí João diz, Apocalipse 5, vou dar uma ilustrada. Primeiro quem chega, as 7 testemunhas. A nós, como réus, e espera a acusação. Só que a acusação não vai para o juízo, porque já não tem mais argumento, já não tem mais acusação. Aí o Supremo Juiz vai ouvir as testemunhas e diz: tribulação. Ela diz: inocente, meritíssimo. Perseguição, inocente, meritíssimo. Angústia, inocente, meritíssimo. Fome, inocente. Nudez, inocente, meritíssimo. Perigo, inocente. Espada, inocente. Aí João diz que quando um anjo viu isso, engrossou a voz e começou a gritar no céu: João, João, para de chorar, João, para de chorar. Eis o leão da tribo de Judá, o advogado vai entrando, a raiz de Davi. Ele venceu, ele é digno de tomar o livro, de desatar o livro e de ler o livro. Ele foi morto, mas está vivo, e com seu sangue ele comprou para Deus povo e língua e tribo e raça e nação, e os fez adoradores. Vai ter adoração de novo. Agora não vai ter mais culpa. Ele venceu. Quem acredita que ele venceu? Quem acredita e vive a esperança da sua volta? Ele vence. Aí por que a gente entrou? Olha, gente, é o que Paulo quer dizer, gente. O privilégio que nós temos como gentios. Ele diz: o que ele fez, arrasou com tudo. Os anjos compuseram um cântico novo. O grupo de louvor do céu escreveu um cântico novo, um hino imediato. E começaram a cantar. E aquele cântico eles começaram a cantar no céu. Aí Deus disse: espera, a partir de hoje todos vão cantar, a adorar, tem liberdade, não há mais culpa. Aí João diz que Deus disse: quem está no céu, quem está na terra, quem está debaixo da terra, quem está no ar, quem está no mar, quem está na água, vai ter que adorar. Aí João disse que viu vozes da terra, do céu, do ar, do mar, e todos diziam: digno é o Cordeiro que está, digno é o que está sentado no trono, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, digno é de honra, de glória, de domínio, de majestade. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Aí quando eu digo que Paulo fala de uma peça jurídica, que ele começa o capítulo 8 dizendo: portanto agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Cadê os pentecostais que estão livres? Quem foi absolvido, levanta a mão e adora, que você agora tem liberdade, gente. Ai, 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 ai. Ai, ai. É por isso que eu rodo num pé só. Porque se alemão não judeu não entrava, imagina um negro. Agora hoje, olha eu aqui, me diziam: negro, tu nunca vai para Blumenau, porque lá só tem alemão e tu é preto. Hoje quem me convida é o presidente. Olha o neguinho aqui, eu estou livre. Quem está livre? Eu estou livre, eu estou livre. Aí ele senta à direita do Pai e diz: Pai, agora é a minha igreja, e eu prometi a ela
que o Senhor ia mandar o seu Espírito para ela, para ficar para sempre. Aí estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Agora não tem mais empecilho. Israel não teve esse direito. De repente desce em Jerusalém um barulho de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, conduzido por ele. Ninguém vai parar. Quem é cheio desse Espírito? Quem é cheio? Quem é cheio? Quem é cheio? Quem é cheio? Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ouvir. Fique de pé se você pode. Diga para quem está ao seu lado: ninguém vai conseguir parar. Você é conduzida por este Espírito. Você é conduzido. Se você puder, se você quiser, vira para esse crente do mesmo sexo, a não ser que seja um íntimo que está do teu lado. Vira para ele: me ajuda aqui, pastor Peterson, com todo respeito, eu gosto de pregar com a igreja. Olha para ela assim, olha para ele. Não olha para mim não, olha nos olhos dele, nos olhos dela. Se você pode, diga: ou absolvido, ou inocente. Quero nem saber como chegou na missão no congresso. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair cheio do Espírito. Vou fazer mais do que o que eu fazia. Diga: faz um favor para mim. A partir desse congresso, dá um recado a quem não acreditava em mim, pensava que eu ia parar. Diga a ele que vai ter que me engolir, vai ter que me aguentar, que eu vou sair pegando fogo. Abraça ele, incendeia ele, incendeia ele. Quem é livre adora. Quem já foi livre adora. Ele te livrou, ele te livrou. Ninguém para a igreja. Vamos fazer missões, ninguém vai parar. Vai, seja cheio. Quem não é batizado, seja agora. Quem não fala línguas estranhas, recebe renovo na galeria. Agora! Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? A tribulação, não. A perseguição, não. A angústia, não. A fome, não. A nudez, não. Vai a espada, não. Eu estou certo que somos entregues por amor a Ele. A morte todos os dias, por amor a ti. Mas eu estou certo que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por quê, Paulo? Porque eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades, nenhuma outra criatura vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vai mais afastar. Fecharam o Éden de Adão, fecharam o templo de Jerusalém, destruíram. Mas a igreja não vai, ela não vai. A igreja vai continuar até o toque da última trombeta. Quem vai subir? Quem vai subir? Então recebe renovo aí agora. Agora!